Olá, irmãos. A paz de Yahushua. No vídeo de hoje abordaremos um tema interessante sobre algo que recentemente vimos que muitas pessoas têm um entendimento distorcido a respeito. Muitos pensam que só porque conheceram hoje os nomes, podem tudo. Ouça, 1 Coríntios 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Está escrito de forma clara que tudo é permitido, mas não significa que seja correto fazer, pois não devemos deixar que a falsa normalidade do mundão esteja em nós. Vamos pensar em algumas situações. Se você sempre teve o costume de beber, não significa que seja correto manter esse costume hoje, pois alguém que esteja buscando mudar realmente de vida, segundo o Evangelho, se mantém sóbrio e tem sua vida centrada em Yahweh e Yahushua. Se você desde jovem pratica artes marciais, isso não significa que deve continuar, pois vai precisar de luta para quê hoje? Vai lutar contra quem, se nem os principados e potestades você dá conta? Se o demônio ataca você e já lhe deixa na lama, chorando e longe do Pai, vai querer arte marcial para bater em alguém? Será que nunca leu, quando Yahushua disse em Mateus 5, versículos 39 em diante? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra, e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Será que não viu quando Yahushua chamou um zelote e não pediu para que ele lutasse, mas sim fosse pacificador, fosse manso e humilde? Então o correto seria focar em viver como Yahushua e não em lutas. Se você tem o costume de sair com seus amigos desde jovem, deve refletir se esses amigos são verdadeiros ou falsos. E não me venha com resposta precipitada, pois amigos de verdade te aproximam de Yahweh e não da perdição. Leia Marcos 2, versículos do 3 ao 11, para saber o que é um amigo de verdade. Se seus amigos não vivem como Yahushua ensinou, então não são boas companhias. Ouça, 1 Coríntios 15, versículo 33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. E ouça também, 2 Coríntios 6, versículos 14 e 15. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Yahushua e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Ou seja, se seus amigos não querem ter compromisso com as coisas do Pai e não demonstram nem um pingo de sede pelo Evangelho, então como trevas irá caminhar com luz? Se alguém rejeita um dos pequeninos de Yahushua, o próprio Yahushua já rejeita. Então por que devemos estar juntos de quem rejeita nosso Mestre? Se não tem espaço para Yahushua, não tem para nós também. Então, irmãos, fiquem juntos de quem tem sede, de quem tem esperança de querer aprender, e não de quem lhe influencia com conselhos do mundo para que você se apegue ao mundo. Se você ouvia músicas mundanas, cheias de batidas e baixaria, não significa que é correto continuar ouvindo. Até aqui no canal já falamos que essas músicas invocam espíritos imundos. No continente africano, muitos sabem disso. O correto é ouvir louvores que exaltam a majestade de Yahweh, e não aqueles que lhe fazem se sentir o alegrim dourado especial e mimado. Se você antes tinha o hábito de viver lendo a Bíblia do começo ao fim e abrindo ela em páginas aleatórias, achando que a página que cair é uma resposta para você, então prefira parar, pois isso é misticismo. Pois não é porque você abriu a Bíblia em determinada página que aquilo lá é sua resposta. Vá aprender a buscar ao Pai de todo o coração e se quebrantar aos pés dele, ao invés de acreditar em misticismo. Só porque o mundo acha normal e tranquilo, não quer dizer que seja. Uma fala que se popularizou bastante é que dizem: a voz do povo é a voz do Pai, mas isso é mentira. Se você ouvir o povo, você termina no lago de fogo e enxofre. O povo quer tudo que não seja Yahweh. Então, irmãos, se de fato vocês querem viver o Evangelho, joguem fora tudo que o mundo ensinou para vocês.
Joguem fora o que os falsos mestres ensinaram a vocês, seja os falsos mestres da religião e também os falsos mestres despertos, que se dizem Yaodins. Comecem do zero. Agora, se não quiserem ter compromisso com as coisas do Pai, basta continuar vivendo como agrada sua carne. Irmãos, reflitam se em algum momento vocês viram os apóstolos voltar a ser o que eram antes. Por acaso vocês já leram em algum lugar dizendo que Mateus voltou a ser coletor de impostos? Não, né? Então por que vocês querem dizer que tiveram um novo nascimento e querem continuar com os mesmos hábitos de antes dessa sua suposta conversão? Se você continua como antes, é porque não se converteu. Quem realmente tem um novo nascimento não vive mais como no passado, mas sim faz tudo diferente, pois entende que a vida tem que girar em torno do Evangelho. Se você continuar apegado às coisas do mundo, então não conheceu a Yahushua ainda. Você é livre para ter quantos cônjuges quiser. Você é livre para beber cachaça até cair no chão apagado. Você é livre para correr atrás de prostitutas e pornografia. Você é livre para treinar artes marciais e descer o soco no seu próximo. Você é livre para sair mostrando o corpo que tem. Para tudo isso você é livre, mas só lhes digo uma coisa: não poderá ver o reino dos céus, e dará conta da maneira que viveu frente a frente com Iau, e o Pai olhará você com olhos de fogo. Tudo é permitido, mas nem tudo convém fazer. O mundo dá a ilusão que vocês podem tudo, mas será que no final seu nome estará no livro da vida? Se não tiver, é fogo, literalmente. E nem adianta sair dizendo que o Pai é mau, pois chance você está tendo, mas não há como salvar alguém que não quer ser salvo. Não há como salvar alguém que quer ir pelo pecado, sabendo que o pecado gera a morte eterna. Decidam se é mais importante curtir uma vida falsa, cheia de alegrias passageiras, que lhe deixam vazio e depressivo à noite, ou seguir os passos de Yahushua e ter a verdadeira vida eterna, onde jamais haverá infelicidade, haverá amor e alegria eterna. Muitos pensam que podem tudo, que são invencíveis, pensam que porque não creem que Iau existe, então nada vai atingi-los, mas é aí que muitos se enganam, pois para tudo haverá consequência. Prefiram usar suas redes sociais para glorificar a Iau e não ter atenção pelas suas curvas e músculos. Prefira não estar em grupos de homens cheios de sabedoria, pois a sabedoria deles é ilusória, pois não vem de Iau. Por mais que leiam versículos, levam muitos à morte espiritual. Prefira não fazer parte de grupos, pois muitos são verdadeiros circo de Nero. Prefira ser chamado de extremista de amor por Iau e dizê-lo aos ensinamentos de Yahushua em uma sociedade doente que só vem apodrecendo a cada dia. Prefira ser chamado de antiquado em um mundo onde todos se prostituem e estão longe do Pai. Irmãos, não há meio termo. Não há como viver uma vida dupla querendo ter as coisas do mundo e Iau, pois é um ou outro. Prefira viver os ensinamentos de Yahushua hoje, por quando pode, em amor, do que escolher amanhã pela dor. Quando o mundo colapsar, quando a grande tribulação começar, muitos vão se arrepender, e não vai ter um ateu, não vai ter um corajoso, pois os homens vão desmaiar de terror das coisas que vão ver nesses dias, e não tá longe. Os próprios apóstolos, quando ainda estavam na fase de aprendizado, tiveram experiências com alguns deles sendo influenciados por espíritos imundos. Imagina a nossa geração atual. Estamos cercados de endemoniados que não se dão conta que os demônios estão dentro deles. A escolha é sua, se quer agradar pessoas movidas pelos demônios ou se quer agradar o Pai que está nos céus. Que a paz de Yahushua esteja sobre você e que você tenha coragem para ser um discípulo de Yahushua enquanto há tempo, para que no grande dia esteja vestido diante de Iau e que possa ser aprovado diante de Iau. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários.